Que bom poder olhar e contemplar vocês aqui na nave da igreja. Que alegria para nós, viu? Muito obrigado. Se você está aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas outras. Se você já está vindo, por algumas vezes, continue vindo. Nós já amamos vocês, sentimos felizes e honrados com a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Que você e a sua família sintam-se à vontade, estão na casa do Pai e com toda a liberdade de filhos diante desse Pai tão amoroso que é o nosso Deus. O tema de hoje, da semana de propósito, construindo uma vida com Deus, é glorifique. Glorifique. Como eu posso glorificar a Deus nessa construção diária da minha vida com Ele? Em tempos tão difíceis, num mundo tão difícil de se viver, Como eu posso, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nas minhas ações, nas minhas decisões, naquilo que eu falo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu toco, naonde eu vou, aonde eu piso, com quem eu estou, como eu posso glorificar a Deus com os meus recursos, com aquilo que Ele coloca na minha mão? Como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso construir então diariamente essa vida glorificando a Deus? E isso em todas as áreas onde nós estamos inseridos. Como glorificar a Deus? E aí Deus colocou no meu coração um texto em que Jesus está ministrando no Sermão do Monte, e Ele então nos traz essa maravilha de palavra. E aí o Espírito Santo foi me impulsionando, Como então eu poderia falar muito bem de Paulo, que na sua trajetória de vida construída com Deus, ele glorificou a Deus em todos os momentos, nos naufrágios, na picada da víbora, quando ele sofreu na cadeia, e tantas outras passagens que nós poderíamos abordar aqui dentro desse tema, glorificar. Mas Deus me colocou lá no Sermão do Monte e colocou nesse texto que eu entendo que é importantíssimo, porque nos qualifica. E quem nos qualifica é o próprio Senhor. Não é uma qualificação que nós recebemos por um bom trabalho executado numa empresa. Não é uma qualificação que recebemos dentro de um ministério, de uma denominação em que nós servimos a Deus, mas é uma qualificação vinda do próprio Senhor para mim e para você, sem acepção. Ele diz o que eu sou e diz o que você é. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, o mais belo e completo sermão de Jesus, e que hoje será reverbado no meu coração e no seu coração esse sermão. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida, tem algo para a sua vida, porque Ele me impulsionou. Eu senti a presença do Senhor enquanto Ele ministrava ao meu coração, e eu tenho certeza que hoje vai ser derramado também na sua vida. Hoje de manhã nós já falamos desse texto, e estamos na segunda celebração, então Deus vai continuar falando. Então abra o seu coração, dá lugar à ação do Espírito Santo, permita que essa palavra penetre no seu coração e faça o efeito necessário para que a gente construa essa vida com Deus, glorificando e exaltando o seu nome. Mateus capítulo 5, do versículo 13... Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Pode pôr um pouquinho mais de agudo isso. Obrigado. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Quem? Nós. Vocês são o sal da terra. Porém, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Palavras do Senhor Jesus. Mesmo sentados, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida, e que palavra, Senhor, uma ministração do próprio Senhor Jesus, em que Mateus relata nesse capítulo 5, para a minha vida e para a vida da igreja, Senhor. Que bom, que privilégio, Senhor, é poder ter essa palavra nessa noite para degustarmos, para nos alimentarmos. E essa alimentação é sadia, então traz saúde para o nosso espírito, Senhor. E assim nós somos edificados e fortalecidos. Que o Teu Espírito Santo nos faça aprofundar nessa palavra, nos dando compreensão, entendimento, discernimento de tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Então fale conosco de uma maneira muito especial, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Tens liberdade, e que ela possa fluir pela unção do Teu Espírito Santo e alcance cada um de nós. Que nenhum de nós saiamos daqui, Senhor, sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu mover, sem, ó Pai, compreendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Que nós possamos, através daquilo que aprendemos, construirmos a nossa vida glorificando a Ti a cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus maravilhoso, né? Deus é tremendo. Que gostoso estar na presença de Deus. Você está sentindo a presença de Deus aí na sua vida? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. De manhã eu até pulei aqui de cima, aqui embaixo, né? Porque dá vontade de pular mesmo. Tem um louvor que a gente canta, né? Na presença do Senhor dá vontade de pular. Porque é assim mesmo, dá vontade de pular, né? A gente cria forças. É essa presença gloriosa do Senhor. Se você não está sentindo ainda, você tem possibilidade, e Ele deseja que você sinta. É só abrir o seu coração, deixar que o Espírito Santo flua, e você vai sentir essa presença tão gloriosa do Espírito Santo, esse poder sobrenatural de Deus também na sua vida. Eu gostaria que vocês guardassem 4 palavras. Nós estamos na semana de propósito sobre construção, construir uma vida com Deus. Então que nós possamos guardar 4 palavras como elementos importantes para a construção dessa vida diária com Deus. Elementos que nós vamos colocar no dia a dia da nossa vida, e assim construirmos essa vida com Deus diariamente. Então guarda aí, a primeira palavra que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração como elemento da construção é propósito. Guarda aí, propósito. A segunda palavra é função. Guarda aí, outro elemento para construir. Primeiro elemento que a gente está colocando lá como construção, propósito. Segundo elemento na construção, função. O terceiro elemento, guarda aí, posição. Então já temos 3 elementos: propósito, o segundo, função, o terceiro, posição. E agora o quarto, para completar. É como se fosse, quem trabalha com construção aqui, nós temos muita gente, é como se fosse a cumieira da casa. O que é cumieira? É aquela telha que vai em cima amarrando toda
todo o telhado da casa. É isso? Acertei? Você cimenta ela, ela vai sendo colocada uma encaixada na outra. Cimenta é a cumieira, que dá o acabamento do telhado para que quando vier o vento, a chuva, a telha não caia, não saia da sua posição. Então a quarta palavra é manifestação. Manifestação. Então marquemos aí os elementos: propósito, função, posição e manifestação. Estudiosos dizem que quando a gente repete, a gente guarda. Então vamos repetir para a gente guardar? Vamos lá? Todo mundo juntos? Amém? Fechamos? Então vamos lá, 1, 2, 3. Primeira palavra é propósito. Segunda, terceira e quarta. Amém, é isso mesmo, que bem, guardou. Se nós olharmos aqui para o versículo 13 do capítulo 5, nesse sermão maravilhoso, o que diz aqui, olha: se o sal perder o seu sabor, ou seja, se o sal, irmão Nelson, perder a sua essência, se o sal perder o seu propósito, olha o que diz: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, se nós perdemos o propósito de Deus para a nossa vida, perdemos a essência da vida. Quando nós caminhamos pela vida, mas perdemos a essência dela, que é o propósito de Deus, nós apenas passamos, e aí vem a frustração da vida mesmo. Quantas pessoas que nós conversamos e se sentem frustrados na vida? A minha vida não vai, eu tento aqui, não vai, eu tento ali e não vai, eu acho que agora eu construindo vai e não vai, eu acho que agora comprando vai e não vai, eu sendo promovido na minha empresa agora vai e não vai. Sabe por quê? Porque ainda não encontrou o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque todos nós que estamos vivos, Deus tem um propósito para a nossa vida. Ninguém está aqui nesse mundo por acaso. Independente da maneira que você nasceu, qual a condição da sua concepção, todos nós somos um propósito de Deus. Deus, quando permitiu o dom da vida a mim e a você, Ele já colocou em nós um propósito para vivermos essa vida. É importante nós entendermos isso. Se nós desejamos construir uma vida com Deus, nós precisamos entender que a nossa vida é propósito de Deus. Na teoria da criação, primeiro Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, o homem espiritual, no caráter de Deus. Então, primeiro, o homem é espiritual. E aí, como esse homem espiritual precisa viver nesse mundo físico, então Deus criou o homem do pó da terra. E aí Ele colocou no homem esse espírito de sua imagem e semelhança. Está certo que o pecado degradou o homem, mas essa é a teoria da criação. Primeiro Deus nos criou espiritualmente, para depois sermos matéria. Como assim, pastor? Explica. Primeiro você nasceu. Eu quero dar uma explicação simples, usando o nosso corpo físico
E as vestimentas que nós estamos aqui. Primeiro vem o corpo, o manequim de cada um de nós. Uns um pouquinho mais fortes, outros um pouquinho mais fraquinhos, miudinhos. Mas primeiro vem o corpo. E depois do corpo vem o quê? As vestes. Sabe o que Deus fez na criação? Primeiro Ele fez o espiritual, eu e você, com um propósito, aleluia. E depois Ele nos vestiu desse corpo matéria. E aí nós estamos vivendo nesse mundo a cumprir esse propósito de Deus para cada um de nós. E a Bíblia diz lá em João 4 que Deus é Espírito e deseja que eu e você também possamos ser espíritos que o adorem em espírito e em verdade. Como propósito de Deus. Eu demorei mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, 42 anos para entender o propósito de Deus para a minha vida. Por que Ele permitiu que eu nascesse? Quando o médico chamou meu pai, Dr. José Sá de Romagnoli, minha mãe estava já de 9 meses e era para um parto natural e não conseguia o nascimento, e foi se levando as contrações e não conseguia nascer. E chegou um momento que o Dr. José Sá de Romagnoli chamou meu pai e disse: Garzal, nós vamos levar a sua esposa para cesárea, mas fique certo, ou salva o bebê ou salva ela, porque não conseguiremos salvar os dois. Havia passado o tempo. Levou ela para a sala de cirurgia, fizeram a cesárea e eu nasci. Todo mundo disse que estava participando, e ainda tem enfermeiras que estão vivas ali em Pinhal, que participaram daquele ato de cesárea. Disseram que eu nasci roxo, totalmente roxo, escuro, preto, porque me faltava o ar. Havia passado o tempo, mas Deus conservou a minha vida, conservou a vida da minha mãe. Eu nasci com 5 quilos. Então entenda-se, como que eu vou perder agora? Não tem jeito. Vem desde lá do nascimento e vai fazer o que agora? Nasci com 5 quilos. Deus me conservou, conservou a minha mãe. Por quê? Porque tem propósito na minha vida. Ele desejava que eu estivesse aqui hoje dizendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele salva, que Ele te ama. E se você está aqui, Ele tem propósito na sua vida. Entenda o propósito de Deus. Porque você foi formada, porque você foi formado. Se nós formos para Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus vai falar também: antes de formá-lo no ventre de sua mãe, Jeremias, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Aleluia. Antes de Jeremias ser formado, assim como você, Wellington, como você, André, como você, Kaique, antes mesmo de você ser formado aí no ventre de sua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Oh, glória a Deus, nós somos um propósito de Deus. Olha que privilégio, olha que honra. Deus tem um propósito. Eu demorei 42 anos mais ou menos para entender o que Deus tinha como propósito para a minha vida, mas glória a Deus, eu acordei, eu entendi, e hoje eu posso dizer que Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Propósito. Quer glorificar a Deus? Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Fale com Ele, clame a Ele, peça que Ele te ilumine naquele propósito que Ele tem para a sua vida. E propósitos, meu irmão, são diversos. Não é apenas um propósito de estar aqui pregando, não é um propósito de estar tocando um teclado apenas, mexendo na mídia, dentro de um contexto
religioso, denominacional, cristão, evangélico, ou seja qual for. Não, propósito em todas as áreas da nossa vida. O médico, glória a Deus, propósito de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque é um dom maravilhoso. O médico, usando a inteligência no propósito de Deus, ele estuda, se prepara, e depois ele vai ser canal de bênçãos para a nossa vida, como a Bianca que está aqui. E você chega lá todo derrubado, ela diz: olha, é isso, toma esse remedinho. E aí você começa a sentir bem, dali a pouco está totalmente saudável. Então glória a Deus. Propósito de Deus para a vida dela é cuidar do próximo naquilo que ela se preparou para tal. Propósito. Como o Gari, que de manhãzinha passa na rua da sua casa. Quando você descarta aquilo que não te serve mais, e você coloca ali numa lixeira, e ele de manhãzinha correndo, ele vai lá, pega aquele pacote que para você não tem mais valor, que você descartou, que talvez esteja mal cheirando, ele vai lá e pega e joga num caminhão. Propósito de Deus. Se eles não tivessem entendido o propósito, fica 3, 4 dias com aquilo que não te serve mais na sua casa, para você ver o valor que você dá para aquele que passa na rua da sua casa e retira aquilo que não te serve mais. Propósito na vida do consultor, que constrói a casa para você abrigar com a sua família. Que gostoso, daqui a pouquinho termina o nosso culto, nós vamos alimentados para casa. E aí a gente chega lá, vai tirando o sapato, vai tirando a roupa, vai colocando uma roupa mais leve, mais tranquila. E aí você sente o conforto gostoso de estar na nossa casa. Se não tivesse os construtores que sol a sol, num trabalho rústico, estão colocando ali elementos na construção, para que agora eu e você possamos voltar para a nossa casa e encontrar ali um lugar de conforto para abrigo da nossa família. Propósito. Porque às vezes a gente entende que às vezes os propósitos de Deus são apenas para a gente fazer algo de liderança, de ministério. Não! Deus conta comigo e com você, e para cada um de nós Ele nos deu um propósito. Aquele que planta, que vai lá semear, glória a Deus que ele entendeu o propósito, que ele é um lavrador. Vai lá semear, André, a sementinha lá na terra preparada, e depois do tempo colhe, e aí vai para ser ali empacotada, e depois vem aí o caminhoneiro, aleluia, que vem com o seu caminhão, carrega aquela mercadoria para escoar, e aí chega no supermercado, aí tem aquele repositor de prateleira, e aí tem o caixa, e aí você vai lá, pega aquilo que você precisa, chega em casa, e aí tem tudo lá para você poder realizar aquela refeição. E aí você está comendo e diz: glória a Deus, alguém cumpriu o propósito em plantar, colher e preparar para que agora eu pudesse ter o pão na minha mesa. E tudo isso está glorificando a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você já encontrou o propósito de Deus para a sua vida, seja qual for a função, tenha como de grande valor, isso é sociedade. Não se sinta menor que ninguém. Você é importante, você tem uma vida maravilhosa, e é Deus que te deu esse propósito, e Ele sabe que você é capaz de cumprir, e Ele está te honrando, e você está sendo abençoado, e o nome dEle está sendo glorificado na sua vida, nessa construção diária com Ele. Todos convergem para um bem comum, seja qual for a sua atividade, no propósito que Deus te deu. Professores, advogados, encanadores, eletricistas, gerentes, encarregados, produção,
seja qual for, tudo converge para o mesmo objetivo. E Paulo diz: qual é esse objetivo? Qual é esse objetivo? Sabe, amanhã, quando você for cumprir a sua função, você possa dizer assim: que bom, eu encontrei o meu propósito. E seja qual for a minha função, mais elevado ou mais simples, com mais preparo ou nem tanto, lembre-se que tudo converge para o mesmo objetivo. E Paulo vai dizer qual ele. Está em Efésios capítulo 1, versículo 12. Sejamos para o louvor da sua glória. Você não entendeu? Sejamos para louvor da sua glória, quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. Ou seja, eu estou glorificando a Deus na construção diária da minha vida. Segunda palavra é, eu já esqueci, vamos repetir: função. Função. E aí eu vou precisar da colaboração do diácono João Paulo. Daqui a pouquinho, João. Versículos seguintes, 14 e 15, parte A. 13, propósito do sal. Se perder o propósito, perdeu o sentido da vida. Segundo, função. Agora ele vai nos comparar com a luz, lâmpada. E olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 14 e 15, parte A. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Qual é a função da luz, da lâmpada? Se você acender, ela vai gerar luz, iluminação. Sabe por que vocês estão me vendo aqui? Porque tem luz nesse ambiente. Agora apaga tudo aí, João. Ainda é possível que a gente se veja, porque temos algumas luzes que não foram apagadas. E amém, é só para a gente entender, tá bom. Tem as luzes externas. Então ainda há uma iluminação aqui que a gente consegue até ver. Eu vejo que o Kleber está ali, o Maurício, o Bruno, o Alexandre lá atrás, o Moacir. Ainda é possível que a gente veja, porque existe uma iluminação. Mas a luz apagada, ela está cumprindo o seu propósito? Por quê? Porque a função da luz, da lâmpada, que alguém usado por Deus cumpriu o seu propósito e criou, Josué, imagina, foi propósito de Deus que nós tivéssemos hoje a iluminação. Alguém pôde cumprir esse propósito. Não foi na primeira vez, mas ele não desistiu. E aí criou-se a luz, a lâmpada. Mas a lâmpada, ela só vai ter sentido se ela cumprir a função para que ela foi criada. Certo? Se a lâmpada não cumprir a função que ela foi criada, não vale nada. Se você tiver uma lâmpada queimada na sua casa, a gente embala bem e descarta. Por quê? Porque ela não está cumprindo mais a função em que ela foi criada. Certo? Agora, o João vai acender. Ele vai ativar essa função. Olha aí.
Ele usou um interruptor e a função da lâmpada foi ativada. E agora, ativada, ela está cumprindo o seu propósito. Apagada, ela não está funcionando. Mas quando é ativada a sua função, nós podemos usufruir daquilo que ela nos oferece. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar para que Deus ative na sua vida, talvez aquilo que você perdeu, talvez esteja desativado algo na sua vida, e Deus nessa noite trouxe aqui porque Ele quer ativar. Aí na sua casa, você que nos acompanha, feche os seus olhos, comece a pedir: Senhor, ative em mim aquela função que o Senhor deseja para que eu cumpra o propósito. Senhor, se há uma função aqui que está desativada na vida da tua igreja, daqueles que nos acompanham, meu Deus, que nessa noite seja ativada, seja qual for a função na sua vida secular, na sua vida familiar, ou na sua vida de liderança ou ministerial, se está desativada, Senhor, que nessa noite o Senhor possa ativar e ela possa voltar a brilhar e cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus ative na sua vida a função do propósito que Ele já colocou. Talvez por um tempo você foi ativo na função, mas com o passar do tempo foi como uma lâmpada que se desgastou e queimou. Talvez você já foi útil em tantas áreas da sua vida, mas você deixou que aquela função fosse desativada. Nessa noite Deus está ativando para que você construa uma vida com Ele e o nome dEle seja glorificado. E essa lâmpada ativa, na sua função, ela não fica escondida, ela é colocada em cima. Preste atenção. Primeira coisa que nós aprendemos, que a lâmpada acesa, ela é ativada a sua função, a cumprir o seu propósito. Porque imagina essas lâmpadas aqui colocadas e não tivessem acesas, nem para enfeitar serviria, porque não tem beleza nenhuma. Elas só estão aqui porque tem uma função: clarear o ambiente, para que a gente possa ler, para que a gente possa se ver, para que a gente possa caminhar e não se tropeçar e cair, não bater nos bancos. É a função da lâmpada. E a primeira coisa que eu aprendo é que a lâmpada é ativada, mas ela não fica em lugares escondidos. Quando ela é ativada na sua função, ela não fica debaixo dos bancos, atrás da bateria, escondida, não. Ela vai para um lugar de destaque, para que ela possa cumprir aquilo que Deus, ou que seja, que ela tenha um propósito. E o que eu aprendo para a minha vida, e o que nós aprendemos para a nossa vida, é que essa lâmpada, cumprindo a sua função, ela é colocada no alto. Ela é ativada e é colocada no alto. Só que a lâmpada, por mais que ela possa ser útil, ela não vai sozinha para o alto. A lâmpada não entendeu: olha, eu sou lâmpada agora, foi ativada a minha função, eu estou acesa, e agora deixa eu ver, eu quero ser colocada ali em cima. A Bíblia diz que a lâmpada é colocada, ela não vai sozinha, ela é colocada num lugar alto. O que eu aprendo, meu irmão, minha irmã, é que quando Deus ativa a função na nossa vida, aleluia, e Ele diz que eu e você somos luz, isso já é um grande privilégio, não ser treva. Nós somos luz, e aonde a luz chega, ela vai mudar o ambiente, ela vai fazer a diferença. Então quando Deus diz assim: eu estou ativando essa função de luz na sua vida, eu vou colocar você lá em cima, porque lá é o lugar em que você deve estar. Aleluia.
Então eu aprendo que não sou eu que subo, é Deus que me coloca. E aí quando eu entendo isso, vem o quebrantamento no meu coração. Não vem a soberba e o orgulho, não, vem a humildade de dizer: eu só sou aquilo que Deus deseja que eu sou, e eu estou nesse lugar porque Deus deseja que eu esteja nesse lugar, porque é Ele que me colocou lá. E eu quero dizer com toda a segurança, meu irmão, se você está construindo uma vida com Deus, se Ele tem ativado a função na sua vida, se é Ele que colocou você lá em cima para cumprir o propósito, Ele vai te sustentar aonde Ele te colocou. Porque quando a gente quer subir sozinho, a gente cai, a lei da gravidade. Mas quando é Deus que nos levantou, Ele vai nos sustentar naquela posição, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. E eu tenho que estar humilde para isso, de reconhecer que é Deus, que tudo é para Ele. Segunda coisa que eu aprendo é que essa luz colocada lá em cima, ela tem o segundo propósito: iluminar a todos que estão na casa. Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, quando é Ele que nos ativa na função para cumprir o propósito, quando Ele nos levanta e coloca no lugar alto, Ele nos coloca lá para sermos canal de bênçãos na vida de outros. A Bíblia vai dizer nos versículos que eu li, 14 e 15, que colocado essa lâmpada lá em cima, ela vai clarear todos aqueles que estão na casa. Ou seja, quando Deus ativa uma função na minha vida e na sua vida, e Ele nos coloca lá, é para que nós possamos ser canal de bênçãos na vida de outros também, iluminando a vida de outros. Não é só para nós. A lâmpada, por mais útil que seja, ela não tem nenhum benefício próprio. O que a lâmpada vai se beneficiar em estar acesa? Qual é o benefício da lâmpada colocada lá em cima para ela mesma? Imagina isso. O que a lâmpada, meu irmão Samuel, está usufruindo de estar naquele lugar por si mesmo? Mas se nós tivéssemos apenas uma dessas lâmpadas acesas nesse grande ambiente, ela se destacaria e estaria se oferecendo a nós, para que nós pudéssemos ter um ambiente iluminado. Ou seja, ela está acesa para beneficiar a outros. E isso é glorificar a Deus. O trabalho que Deus permitiu que você pudesse estar, e que Ele está te colocando lá em cima, o nome dEle está sendo glorificado na sua vida. Bom, Deus pegou você lá da produção, e você foi estudando, se preparando, e aí Deus disse: não, eu vou colocar lá em cima. O nome dEle está sendo glorificado na sua vida quando você chegou lá. As pessoas olham para você e dizem: olha aí, uma mulher de Deus. Olham para você e dizem: olha aí, um homem de Deus. É isso que as pessoas veem. Ah, pastor, eu orei, eu comprei minha casa própria, eu construí a minha casa. Glória a Deus. Sabe, o verdadeiro testemunho, a gente dá testemunhos e o nome de Deus é glorificado, amém. Mas o verdadeiro testemunho não é somente aquele que eu recebo e digo assim: olha, Deus me curou, glória a Deus. Mas sabe qual é o verdadeiro testemunho, André? É que Deus me curou, e agora, o que eu estou fazendo para a glória dEle, por Ele ter me curado? Deus me deu esse trabalho,
Deus me colocou nessa posição. E agora? O que eu estou fazendo para glorificar o nome dele? Então, como testemunho, esse é o verdadeiro testemunho de que aquilo que Deus me deu, aonde ele me colocou, é para a sua glória. Eu estou reverberando na vida de outros. Olha, eu construí a minha casa, que gostoso, confortável, mas as pessoas olham para a sua casa e vê ali um lar onde o nome de Deus é glorificado. Porque a gente dá testemunho, olha, eu consegui a minha casa própria. Glória a Deus, irmãos, é o sonho de todos. Mas é um testemunho pós essa casa que Deus te deu. Os seus vizinhos dizem: aqui mora uma mulher de Deus, aqui mora um homem de Deus. Os vizinhos batem lá na sua casa e dizem assim: olha, eu estou passando por dificuldade, quero que o Senhor ore por mim. E aí você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e o nome dele ser glorificado. Esse é o melhor testemunho que nós podemos dar. Glorificar a Deus por aquilo que ele nos deu e pela posição que ele nos colocou, meu irmão. Às vezes a gente conta a primeira parte do testemunho, mas não conta o segundo. Tudo que Deus me deu, aonde ele colocou, eu quero testemunhar que tudo é para a glória dele. Pedro, um dia, ele estava pescando. E ele então, quando estava pescando, ele passou a noite toda sem pegar nada. Triste, né? Uma noite inteira, alguém experiente, criado lá no mar de Genezaré, no lago de Genezaré, mar da Galileia. Ele cresceu ali. E aí passou a noite toda, não pescou. Estava lá lavando a rede, o barco ancorado. E aí Jesus chega e diz: olha, eu quero o seu barco emprestado. E aí entra no barco e eles se afastam da praia. E Jesus vai ministrando. E aí, após Jesus ministrar, Jesus disse para ele: olha, agora vá a águas mais profundas e lance as redes. Pedro, com toda a experiência de Senhor, nós trabalhamos a noite toda, lançamos por várias vezes as redes, não pegamos nada. Estamos aqui lavando as redes porque pegamos pedaços de barcos afundados, sujeiras do mar, e nós estamos lavando. Jesus diz: vai lá. E eles foram. Pedro diz: olha, mediante a sua palavra eu lançarei a rede. E lançou. E todos nós sabemos a história. Pegou-se tão quantidade de peixes que o barco quase vem a pique, e teve que chamar outros barcos para ajudar, e todos foram cheios de peixe. Ao final dessa grande pesca milagrosa, gloriosa, Jesus disse assim para Pedro: agora, a partir de agora, você vai ser ativado na sua função. Aleluia. Você vai deixar de ser pescador para ser agora pescador de homens. Pedro, mais ou menos assim, Samuel, a partir de hoje eu quero ativar em você a verdadeira função do propósito que você está aqui nesse mundo, Pedro. O propósito que você está aqui, Samuel, não é para ser pescador. Apesar de você ser um bom pescador, mas a partir de agora eu estou ativando uma função em você, que é a verdadeira função do propósito que você nasceu, é de ser pescador de homens. E a partir daquele momento, Pedro então diz assim: agora ativada essa função, pode ficar o barco, pode ficar as redes. E a Bíblia diz que a partir de então deixou tudo, porque foi ativado nele a função dele ser servos do Senhor e estar ali pescando almas para o reino de Deus. Mas aí vem o ministério de Jesus, 3 anos e meio, Pedro está com ele, e Pedro vive milagres com Jesus, né? Quantos milagres que Pedro presenciou. Inclusive eu pulei aqui de manhã porque ele pulou na água, no mar revolto. Imagina, tempestade, as ondas altas, e Pedro diz: ó, se é o Senhor mesmo, manda aí ter convosco. E Jesus diz: vem. E ele pulou, saiu do barco e foi para o mar revolto.
começou a andar, aí vem a dúvida, começou a afundar. Jesus pega na mão dele, diz: ei, Pedro, homem de pouca fé, vamos lá que agora eu te coloco no barco. E aí Jesus colocou ele de volta no barco em segurança e acalmou toda a tempestade e houve bonança. Vivemos muitas experiências com Jesus, mas Jesus morreu cumprindo a sua palavra, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou também cumprindo a palavra. E aí Jesus se manifesta aos seus discípulos, mas não agora, como outrora, caminhando com eles dia a dia. Agora Jesus entra na sala e diz: paz seja convosco. Mais uma vez Jesus entra, sopra o Espírito, mostra para Tomé as marcas das suas mãos, a marca no seu lado, mas já não é mais aquela caminhada diária, fisicamente com eles. Aí Pedro sentiu, aí de repente começa a desativar a função. Aí nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 21. E aí Pedro diz: eu vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. Jesus não está andando comigo mais. Eu já não estou mais andando segurando nas mãos de Jesus. Jesus aparece em alguns momentos, então eu vou voltar a pescar. E outros discípulos dizem: nós vamos também. Vamos embora. E sobe no barco e vão pescar. E aí, de novo, a noite toda, e não pescaram nada. E Jesus então lá da praia grita e chama eles, a atenção deles. E quando eles ouvem a voz de Jesus, entendem que é Jesus. Pedro veste a roupa, mergulha de novo no mar e vai até onde Jesus estava. E Jesus estava lá assando um peixe. E eu disse aqui de manhã, nós temos aqui irmãs maravilhosas na cozinha, que tem um tempero maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que não se compara ao tempero daquele peixe que Jesus estava assando para os discípulos. Hein, pastor Fábio? Jesus estava assando o peixe para eles. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, eu tenho o que vocês precisam, não precisa ir pescar, está aqui a comida, eu sustento vocês. Vocês não precisam voltar nessa velha vida, não, aqui está o alimento, pode confiar em mim que há um sustento para a vida de vocês. Eu quero cuidar de vocês, não precisam voltar ao passado, porque em vocês foi ativada uma nova vida para cumprir o meu propósito. Tem gente querendo voltar ao passado, pensando que Jesus não está cuidando dele. Mas se é Ele que ativou uma função na sua vida, é Ele que vai te sustentar. Se é Ele que te colocou lá em cima, Ele vai te sustentar aonde Ele te colocou. E então, após comerem aquele peixe delicioso, imagina, peixe assado por Jesus, José. Eu sei que você gosta de queijo, mas imagina um peixe assado por Jesus na brasa. Meu irmão, está Jesus, pensou o tempero que Ele fez ali, hein, Deus? No ponto, nem mais nem menos, meu Pai. E então Jesus chama Pedro, olha nos olhos dele: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Cuida dos meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros. Terceira vez, Jesus chama novamente a atenção de Pedro: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus entendeu que ali naquele momento novamente foi ativada a função na vida de Pedro, porque ele demonstra agora um amor ágape incondicional. Era o que Jesus queria ouvir dele: Pedro, foi ativada em você uma função, e naquele momento essa função foi ativada. Pedro declara esse amor ágape, e Jesus então agora diz: Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas, porque agora eu sei que a função foi ativada na sua vida. Outra é agora, qual é a outra palavra?
Posição. A posição é o que Jesus diz, que nós estamos lá em cima. É a posição que Ele nos coloca no lugar apropriado para sermos bênçãos na vida de outros. Nós temos aqui a história de José. José foi levado ao Egito, e lá no Egito, e foi pregado durante essa semana sobre construir uma vida com Deus, e José foi citado, porque quando José tem um encontro com seus irmãos, fica claro a posição. Ele entendeu isso, qual era a posição dele na construção da nossa vida com Deus, para glorificar o nome dele. Nós temos que entender qual é a nossa posição. José estava lá no Egito, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe da sua terra, foi vendido como escravo, passou por um processo, porque Deus revelou a ele o sonho, mas não revelou o processo. Às vezes Deus, Ele te dá sonhos, mas Ele não revela processo. Sabe por quê? Porque se Ele revelar o processo pela nossa capacidade, às vezes a gente vai olhar e vai dizer: não, passa para o Josué esse sonho, passa para o Bruno, porque esse processo está difícil demais para passar. Então Deus não revela processo. Não, o processo nós vamos passar, porque é no processo que Ele está nos forjando, para ocuparmos a posição que Ele deseja para cada um de nós. Então, tem gente querendo que Deus revela processo. Deus não revela processo, Deus revela sonhos e propósitos. Viu, Frank? Se você está no meio do processo, vai passar, porque Deus está te forjando por isso. Mas Ele não te revela qual é o processo. Sabe por quê? Porque pelas nossas fragilidades humanas, a gente é capaz de desistir, dizer: passa o sonho para o Josué, porque eu não sou capaz de passar pelo processo. Porque processo muitas vezes é doloroso, onde nós somos aperfeiçoados. Sabe, o barro, quando ele vai para as mãos do oleiro, aquele barro vai sem forma, e a princípio, para que ele tome a forma de vaso, o oleiro vai rodar aquela roda e vai colocar a mão com força, porque se ele não colocar força no barro, ele não toma forma, ele fica todo torto, todo desengonçado. Mas aí o oleiro coloca a mão com força. A princípio é isso, é aquele processo, e aí vai ali apertando aquele barro, e daqui a pouco aquele barro vai tomando forma. E aí, para finalizar o processo, aí vem a mão carinhosa do oleiro. Aí ele já não aperta mais, aí ele põe a mão bem sensível, para que ele não perca a forma dele, a forma que foi dada quando ele apertou. Agora ele vai só moldando e alisando. É a mão do afago, é a mão do carinho. É isso que Deus faz comigo e com você. Em alguns momentos nós somos apertados para tomarmos a forma da posição que Deus deseja, mas chega o momento que Ele acaricia, que vem um afago, porque nós estamos cumprindo aquilo que Ele tem de propósito para a nossa vida. O processo está chegando ao fim, agora vem o agrado de Deus, para que o sonho se realize. Quanta gente passa por processo doloroso, talvez esteja passando agora, mas Deus está te moldando para você chegar na posição que Ele deseja para a sua vida. Aleluia. E aí você, forjado por Deus, vai ser algo de honra, vai ser um vaso de honra. Ele vai te honrar. Você não vai ficar ali na prateleira, ali enchendo de poeira, não. Você vai ser um vaso de valor. Sabe por quê? Porque dentro de nós há um Espírito Santo, e isso nos torna vasos de grande valor, cumprindo a posição que Deus nos colocou. E José estava lá no Egito. E aí, quando os irmãos dele foram lá, terminando esse processo, ele vai dizer para os irmãos deles: olha, fiquem tranquilos, aqui não tem vingança, não tem maldade, aqui tem perdão, porque eu entendi que eu estou aqui porque Deus me colocou nessa posição. Eu estou aqui porque foi Deus que me enviou
antes de vocês, para que vocês não morressem de fome. Posição, entenda a posição que Deus te colocou e glorifique o nome dele nesta posição. Terceiro, quarto, para a gente encerrar, e o Ministério de Louvor já pode vir aqui. A manifestação. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A manifestação de Deus na nossa vida. Manifestação. Para que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e então glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Davi, todo mundo aqui conhece a história de Davi e do gigante Golias. Pastor de ovelha, foi encontrar com os irmãos, viu o gigante desafiando o exército de Israel, e aí ele disse que iria enfrentá-lo. Saul diz: olha, aqui estão as armas. Ele diz: eu não preciso nada disso. Interessante que ele tinha o quê? Uma funda e pedras. Não precisou de escudo, capacete, botina, nem espada, nem lança. Precisou do quê? De uma funda e uma pedra. Aleluia. Benção, todo mundo sabe essa história. E Davi girou e pá, o gigante caiu. Daí Davi vai lá, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. E aí Saul viu aquela cena. Meu Deus, esse rapaz matou o gigante Golias. Ele tem afrontado o exército e o exército tem recuado. Agora vem esse menino aí cheirando a ovelhas, ruivinho, ainda um jovenzinho, e ele vai e mata esse gigante. Esse rapazinho matou Golias, gente. Mas o interessante é que Saul não se preocupou com a maneira que ele matou Golias, de querer saber qual era aquela funda, qual era o material dela, se ela tinha alguma mira de laser, alguma coisa. Ele não ficou ali preocupado. Deixa eu ver como é que foi. Ah, foi com essa funda aqui que você matou ele. Oh, mas o que ela tem de especial para ter uma mira tão assim, que direcionou até Golias e ele não suportou? O que ela tem? Qual é o material que ela foi fabricada? Não. Saul, sabe o que ele fez? Disse assim: quem é o pai desse rapaz? Saul queria saber quem era o pai de Davi, não a forma como Davi tinha matado Golias ou o material que ele tinha usado, mas ele queria saber quem era o pai de Davi. Ou seja, encaixa dentro desse versículo. Quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, a luz brilha diante dos homens, e então o pai de cada um de nós é glorificado através da nossa vida. Quem é o pai desse rapaz? Quando nós estamos cumprindo com a função ativada de Deus na nossa vida, com a posição que Ele nos colocou, quando é manifestado na nossa vida o querer de Deus, o nome do Pai, o meu Pai. Quem é o seu Pai? O Pai do Magdiel, o Pai do Emerson, o Pai do Maurício, do André, do Edson, do Cristiano, do Josué. O Pai é glorificado, aleluia. O Pai é glorificado quando a nossa vida diariamente está sendo construída com Deus.
E eu só gostaria de terminar lendo aqui um versículo. Salmo 71, 7. Pode ficar em pé. É o salmo da velhice de Davi. O salmo de velhice de Davi. Por que eu vou ler esse versículo? Porque talvez você esteja vivendo dificuldades na sua vida para cumprir aquilo que Deus tem como propósito. Você talvez esteja com dificuldades. Talvez hoje você entrou aqui e a palavra falou com você, e aí você começou a se sentir incômodo. Mas e agora? Não tem mais jeito. A minha vida está toda atrapalhada. A minha vida profissional está atrapalhada. Eu não estou conseguindo glorificar a Deus na minha vida profissional. Eu não estou conseguindo glorificar a Deus na minha vida familiar. Eu não estou glorificando a Deus na minha vida secular, financeira, material. Eu não estou conseguindo glorificar a Deus no meu convívio social. Pastor, que temor que está no meu coração agora diante daquilo que eu ouvi. Porque analisando esses elementos para a construção da minha vida com Deus, e existem muitas falhas na minha vida, pastor. E agora, o que eu posso fazer então para a partir de hoje começar a construir? E aí Davi, no Salmo 71, versículo 7, diz assim: tornei-me um exemplo para muitos. Tornei-me um exemplo para muitos. E Davi foi perfeito? Davi teve falhas. Como pode então agora alguém com tantas falhas, falhas que a Bíblia revela na vida de Davi, como é que pode um homem com falhas se tornar um exemplo para muitos? Mas ele mesmo responde o porquê. Por que que eu me tornei um exemplo para muitos? Com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas falhas. Sabe por que que eu me tornei um exemplo para muitos? Porque tu és o meu refúgio seguro. O Senhor para Davi era o refúgio seguro em todo o tempo. Ou seja, se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio seguro, se houver em nós como em Davi, por isso que ele se tornou um exemplo para todos, porque Davi era um homem humilde, reconhecendo as suas fraquezas. Se há em nós essa humildade, meu irmão, minha irmã, e hoje você pode reativar. Se você é humilde, se você tem um quebrantamento, aleluia, se hoje você se quebrantar diante do Senhor como seu refúgio, entrar nesse lugar secreto de refúgio e dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas o Senhor é o meu refúgio. Eu estou aqui quebrantado, reconhecendo e confessando, porque a partir de hoje eu quero mudar a história da minha vida e construir uma vida contigo. Você, meu irmão, você, minha irmã, também se tornará um exemplo para muitos, e Deus vai ser glorificado na sua vida, como também desejo que seja na minha vida, com humildade, quebrantamento e arrependimento. Deus nos abençoe em nome de Jesus.